99814-0278. Venha saborear o melhor da cidade no quiosque e restaurante da Mazé. O dragão está na área. Tem que ligar o microfone, mas não fala, né? Para você que acompanha o nosso FN, almoço aqui, daqui a pouco você vai saber quem é. Você vai saber ou não? Não, né? Esse seu nome é mais polêmico, né? Existe isso. Eu não sei se existe ex-polêmico, né? Bom, mas o oferecimento dele que tem para você, né? Você de qualquer lugar do Brasil, passando por Iturama, café da manhã, almoço, lanche da tarde. Falar em almoço e lanche da tarde, na próxima segunda-feira eu estarei tomando meu café da manhã e almoçando em Iturama, no restaurante da Mazé. Ele sabe, é o nosso convidado do dia. Visite o quiosque e restaurante da Mazé, onde você encontra suco de laranja 100% natural com o melhor preço da cidade. Temos também o delicioso almoço de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Estamos localizados na Avenida Juscelino Kubitschek, 1291. Faça seu pedido pelo WhatsApp 349-9814-0278. Venha saborear o melhor da cidade no quiosque e restaurante da Mazé. Convidados especiais. Tá de volta, né? Tá de volta no nosso Zoom, deu certo, vai com calma e dá certo. Tudo bem, senhor Rafael Trabalho? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que está? Eu estou ressabiado, né? Ontem foi a nossa primeira participação em uma série de gravações para a nova programação da TV, né? Estou vendo. Canto da Terra, vamos ver o ano passado, né? E quem ficou nos acompanhando até a madrugada foi o nosso grande Marcelo, diretor do restaurante da Mazé de Iturama. Bom, mas enfim, voltando aqui à questão, hoje eu estou aqui não para falar de política, não para falar bem e mal dos políticos, mas para entrar num assunto que é sempre polêmico, porque eu quero começar a perguntar o seguinte: o pessoal fala assim, existe uma certa teoria, pelo menos, que dizem que não se discute futebol, não se discute religião. Afinal de contas, devemos ou não devemos discutir religião? Primeiramente, peço que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo no dia de hoje. Discutir não, mas explicar sim. A questão política, futebol, acredito sim, tem sim como ser discutida, tem sim como ser avaliado. Por exemplo, eu sou botafoguense. Lógico que quando... Pela primeira vez depois de 30 anos, será campeão, né? Perfeito. Eu questionava o meu técnico que estava treinando o time, é normal. Agora, a religião, você tem que respeitar as opções. Eu acredito que todas as religiões é um caminho, um meio para chegar a Deus. O que atrapalha as religiões não é a doutrina daquela religião, que em via de regra, eu acredito que 99% das reuniões, eu acredito não, é assim, fala do amor do próximo, fala de Deus, só que o ser humano entra no meio e acaba atrapalhando. Então eu acredito que você pode explicar a religião que você pratica, mas deve sim respeitar o livre-arbítrio daquela pessoa que escolheu determinada religião. Aí existem os mitos e as verdades. Por exemplo, quando se fala da questão, eu vou fazer uma outra pergunta antes. Umbanda, alguém fala assim, não, mas Umbanda é uma religião. Aí vem a questão que a gente fala dessa discussão toda, não, Umbanda não é uma religião. E você que é umbandista, você que é um umbandista, a Umbanda é ou não é uma religião, nesse caso? Perfeito, Milton, estou esquecendo. Milton, primeiramente eu agradeço pela pergunta. É sim uma religião. É uma religião porque ela foi fundada, deixa eu contar rapidamente um pouco da história, ela foi fundada em 15 de novembro de 1908. Você está bem informado, vou começar, né? Oi? Você está bem informado. Claro, é a religião a qual eu escolhi. O mínimo que devemos saber é a história, o início. A origem. É lógico, é muito importante e a Umbanda preza muito pela ancestralidade, pelos antepassados. Então a Umbanda existia nos anos de 1908, um rapaz chamado Zélio Fernandino de Moraes. Esse rapaz, ele é um médium, foi levado até um centro espírita daquela época, nós estamos falando do ano de 1908, hoje muita coisa mudou,
E ali naquele centro, naquela mesa, ocorria uma sessão mediúnica muito característica dos nossos irmãos espíritas, e ali se manifestou um caboclo brasileiro, isso mesmo, um caboclo brasileiro. E ele foi questionado porque ele estava ali, porque deveria dar espaço para algum espírito um pouco mais evoluído. E ele indagou: até após a morte ainda vocês continuam distinguindo preto de branco, índio de não índio? Até depois da morte isso perpetua, isso continua? E ali havia um médium que sabia verificar aquele espírito, que nós chamamos de vidência, que não é ver o futuro, é ver ali o que a roupagem daquele espírito. Viu que aquele espírito também tinha uma roupagem de padre, porque ele havia sido um padre em Portugal. A gente acredita que é o Gabriel de Malagrida, um grande padre que foi queimado pela Inquisição. E foi questionado: por que você prefere se apresentar como caboclo e não como padre? E ele questionou: por quê? Um é melhor do que o outro? Eu digo que amanhã iniciarei uma nova religião na casa desse meu aparelho, o médium, que será a religião onde os espíritos que sabem mais ensinarão e os que sabem menos aprenderão. Assim surgiu uma Umbanda com suas doutrinas, com seus fundamentos e seus pilares. A Umbanda há pilares, que é um Deus único, a caridade, isso é bom deixar claro. A Umbanda não se cobra. Se você está indo em algum lugar que você está pagando alguma coisa, ali não é Umbanda. A Umbanda é a caridade, é feita para a caridade, é a manifestação de espíritos de luz para o exercício da caridade. Na Umbanda não há sacrifício animal. A Umbanda é uma religião que é monoteísta, pois acredita no Deus único, como também uma religião que acredita na mediunidade. Quando você fala em Deus único, existe aí algumas questões, vários deuses. Qual é o Deus da Umbanda? Perfeito. Nós acreditamos que há só um Deus. Você pode chamar esse Deus de Alá, de Olorum, de Zango e de Tupã. Esse é um Deus único que mostrou o seu amor sem ter necessidade e nos criou. Mas esse Deus é muito grande. Os protestantes e católicos acreditam que é um Deus único, mas se manifesta de três formas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós, umbandistas, acreditamos que Deus é único e tem diversas qualidades. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é o Deus da guerra, Jeová Jireh. Então, essas manifestações das qualidades de Deus, essas divindades qualitativas, podemos chamar assim, nós chamamos de orixá. Então, Jeová Jireh seria Ogum na Umbanda, sincretizado com São Jorge. Então, os orixás na Umbanda, é bom deixar isso, é bom explicar, não é que nós cultuamos diversos deuses, nós cultuamos um Deus que você pode chamar de Alá, de Tupã, de Olorum, e esse Deus tem qualidades. Essas qualidades é que nós chamamos de orixás. Agora, quando foi que o Rafael deu aquele cliquezinho assim, quer dizer, no seu caso, você entende que foi uma opção sua ou foi um chamado para que você pudesse falar: eu agora estou na Umbanda e enfim, começar esse trabalho? O ser humano é um ser muito complexo. Existem vários Rafaéis. Eu já vim aqui como Rafael político, Rafael economista, Rafael comentarista de esporte, já vim aqui em todas as figuras. Dando trabalho em todos os segmentos, é claro, sempre ali na Paulina, né? Mas tem... Agora você está assim, zen? Como é que é? Zen? Estou buscando, não virei super-humano, que não é possível isso, né? Não, mas é possível. Meditação, educação e esforço. Do Pauleira para o garoto zen. Estou aprendendo, estou aqui para aprender. Cá entre nós, seria uma transformação 100%. Perfeito, eu precisava disso. Eu sempre senti um vazio e sempre fui ligado às questões religiosas. E sempre busquei uma fonte de água para beber. Passei por diversas religiões, por isso que eu digo que todas as religiões que eu passei, desde o protestantismo, do islamismo, fui muçulmano há algum tempo, o catolicismo, todas pregam no final o amor ao próximo. Só que eu não me sentia que ali era meu lugar. E me encontrei na Umbanda. Foi na Umbanda, junto com o Preto Velho, um caboclo, que eu aprendi o que é humildade, o que é paciência. Quando foi isso? Já faz que eu conheci uns 5 anos, mas aí a gente vai aprendendo, a gente vai... aquele negócio,
vou ou não vou, fico ou não fico, é mais ou menos assim. Perfeito. Fica a dúvida. E é uma religião que me transformou bastante no sentido do aprendizado, né? Um aprendizado que você tem que carregar, e uma religião que diz que é muito importante o seu esforço, o seu trabalho. Agora, existe aí essa questão de fala de mito, de verdade, às vezes uma certa resistência para alguns setores, fala, não, mas Umbanda, tá? Ainda há essa questão de ver a Umbanda como um olhar meio, digamos assim, distorcido, diferente, enfim. Veja, você pode ver isso como é tratado as lideranças umbandistas. Se você chama um pai de santo, um sacerdote de Umbanda, não é diferente de um pastor, não é diferente de um padre, não é diferente de um rabino. Ele está ali para liderar uma comunidade e fazer os explicar e fazer os ensinamentos daquela religião. Então há sim muito preconceito, mas cabe a nós, umbandistas, esclarecer de forma clara, simples. Então, eu digo que muitas das vezes nem é nenhum preconceito, eu gosto de pensar o bem do ser humano. Eu acredito que muitas das vezes é desinformação. Então, cabe a nós, umbandistas, levar a Umbanda, esclarecer os mitos, o que são as entidades, o que são os guias, o que são os rituais. Então, sim, eu digo um desconhecimento. Então, a nossa obrigação como umbandista, sacerdote, é esclarecer, meu caro amigo. Até alguém colocar na minha pauta que essa desinformação ainda é muito grande, né? É muito grande. Você, por exemplo, acabei de te explicar o que são os orixás. Tem muita gente que critica os nossos meios de elevar a Deus por intermédio dos orixás e não entendia. Pois bem, isso tenho certeza que eu tirei dúvida de algumas pessoas. Então eu acho que é um esclarecimento. O esclarecimento é fundamental. Você tem que esclarecer e, lógico, você só consegue esclarecer para quem quer ser esclarecido. Tem pessoas também que não querem, acham aquilo e aquilo continuarão achando, mas cada ser humano tem um tempo para evoluir e aprender. Agora, essa questão de informação, desinformação, essas questões todas que envolvem especificamente a religião umbanda, você diz que é uma religião, as pessoas que acham é uma religião. É uma religião. Só para focar um pouquinho nessa questão da religião, não é uma religião porque ela tem doutrina, tem um conjunto. É verdade que muita gente acredita que a Umbanda é uma religião, porque apesar de ter grandes escritores falando sobre Umbanda, eu mesmo sigo a Umbanda escrita e explicada por Pai Rubens Saraceni, já desencarnado. Você tem diversos escritores, mas é muito livre. Então você tem aquela base, aquele pilar que eu te falei há pouco, mas você tem em cada casa a sua tradição, a sua ancestralidade. Mas sim, é uma religião porque tem fundamento, tem doutrina, tem o seu modelo de adoração, tem a teogonia, uma maneira de explicar o mundo, de explicar Deus. Então sim, é uma religião. É um certo tabu quando a pessoa fala assim, o terreiro de Umbanda, não sei o quê, quer dizer, como é que é essa no dia a dia? Não, primeiro que a pessoa acha que quando eu falo por mim, a primeira vez que eu fui convidado para ir num terreiro de Umbanda, eu falei, hoje eu vou conhecer o capeta. Não, a gente tem que ser bem verdadeiro, Nilton. Não é porque... eu fui e falei, meu Deus. Causa medo, e muita gente fala, eu vou em terreiro, não estou fora. Vou sair de lá, mas eu fui. E vi que era diferente. Primeiro dia que eu fui no terreiro, eu escutei, a vaidade é a ruína do homem. Você falou, Epa. Porque veja, como é que algo mal vai me ensinar o que é o amor, o que é a paciência, o que é a caridade? Eu não sabia. Para mim, caridade era só dar alguma coisa minha para os outros. Nós vivemos num mundo comercial. Hoje mesmo eu recebi uma notícia, que foi até o nosso caro amigo Anderson que divulgou, que estão querendo vender plasma, sangue. Então vivemos num mundo cheio de conflitos. Então lá na Umbanda eu aprendi o amor, a caridade, o respeito, a paciência, o perdão. Bom, se isso é o mal, o que seria o bem, né? Agora, eu quero abrir um outro ponto bem polêmico, porque tanto na Umbanda quanto em qualquer outra religião que tem por aí, pode ser no catolicismo, na igreja evangélica, enfim, por aí vai, existe também os famosos falsos profetas, porque não é todo mundo que é médium, que tem condição de estar, estou incorporado, estou fazendo um trabalho aqui ou ali. Então, existe também o pessoal que pega o gancho para enganar muita gente, né? Eu digo que mau caráter não é exclusividade nenhuma religião. Todas têm.
Todas têm aquelas pessoas que desviam. Você tem isso no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo. Por isso que você vê casos diversos em todas as religiões, de pessoas que abandonaram, né? Que em primeiro momento se mostra pessoa muito iluminada, mas ali se abandonou os preceitos do que ela seguia, né? Ela se desconectou com Deus. Então, o mau caráter, gente safada, existe em todo lugar. Mas você quer saber se um lugar realmente é um lugar que faz essa umbanda verdadeira? Tem que ter 3 preceitos básicos. O mais geral, não se cobra nada, porque a umbanda é a manifestação das entidades de luz para a caridade, não se cobra. Um terreiro sobrevive com doação de vela, doação das oferendas, então vive de doações, e enfrenta muitos preconceitos. Você não vê, por exemplo, a polícia ir numa porta de uma igreja e querer fechar a igreja, mas se vê isso nos terreiros. Qual que é a diferença de um terreiro para uma igreja? Será que Deus é exclusivo das igrejas ou de qualquer outra religião? Não. Eu acredito num Deus universalista que está em todas as religiões. Agora, você fala assim, pelo que você falou no início, cara, assim, a sua resposta, vamos voltar um pouquinho nessa questão. Algumas religiões, ou talvez poucas, pregam que essa é a religião de Deus. Tem uma especificamente que é isso. Mas é mais a coisa do... Né? A Umbanda não tem isso, você tem a opção de escolher o que você quer. O seu Deus, seja a religião A, B ou C, porque então, o pessoal aqui só assim que a religião deles é a única que salva. A Bíblia diz muito clara que a religião verdadeira é aquela que cuida dos órfãos e das crianças. Veja bem, eu acredito que as pessoas têm a sua caminhada. Eu acredito em encarnações, então eu acredito que isso é só mais uma vida. Não é só. É por isso que nós valorizamos muito a vida. É muito raro você ver um bandista a favor do aborto, por exemplo, que contraria o princípio santo, sagrado, primário, que é a vida. A vida é uma oportunidade de crescer, de evoluir. Porque muita gente pensa que um terreiro é uma desordem, pode tudo. Não, o lugar que eu mais vi ordem, disciplina e organização foi dentro de um terreiro, tenda, umbandista. Qual foi a pergunta mesmo, meu cara? Você está... Não, porque assim, o pessoal aqui fala que a minha religião é a que salva. Eu acredito. É de Deus, não é mais não. O pessoal bate de frente assim. Você sabe o que significa a palavra religião? Vem de religar, significa se ligar com Deus. Veja, sabe qual que é uma religião mais antiga no mundo ainda existente? Chute para mim. É só você com seus conhecimentos. O hinduísmo. As outras são muito recentes. O hinduísmo, alguns falam de mais de 3.000 anos, 4.000 anos, enquanto o cristianismo tem 2.000 anos, né? É recente. Então veja, eu acredito que todas as religiões levam a Deus, sim? Tanto que a Umbanda é muito encarada como um ponto de socorro. A pessoa está precisando daquele conselho, está precisando daquela direção, daquele poder que nós chamamos de axé. Ela procura o quê? Procura um terreiro. E depois vai viver a sua vida, vai ser católico, protestante, vai falar bem, vai falar mal, tudo bem, é o ciclo da vida. Mas a pessoa tem o direito de escolher a religião, e nenhuma religião prega o ódio. Não, nenhuma. O que acontece é o ser humano, que muitas das vezes querem colocar o seu personalismo, né? Querem colocar ali como líder máximo, como um ser muito iluminado. Não existe ser tão iluminado assim, muitas das vezes. Agora, que tipo de ser que o senhor se encontra nesse momento dentro da religião Umbanda? Você chegou, você está lá, você está no processo evolutivo, enfim, o que vai acontecer? Daqui a pouco você será esse processo que chega à própria mediunidade ou não? Como é que está assim? Hoje, Rafael em si. Eu estou em formação para o sacerdócio, sou médium de Umbanda há um longo tempo, há 5 anos. Eu me tornei médium no primeiro dia que eu fui no terreiro. Deixa eu contar essa história. Primeiro dia? Eu fui no terreiro, voltei para casa, passou 2 dias, um parente meu estava muito dor de cabeça, impossibilitado ali de ir no remédio. Ali eu vi o poder que é esses seres de luzes, né? Então ali no primeiro dia eu já... porque não é, cada um tem a sua missão, tem pessoas que são muito mais disciplinadas. Cada um tem a sua missão, o seu tempo. Então, hoje eu sou e você eternamente
pode se passar 30 anos, você é um eterno aprendiz, porque a Umbanda, todo dia você aprende uma coisa nova. Ninguém conhece totalmente a Umbanda, porque a Umbanda, apesar de doutrina, apesar de fundamentos, ela é uma religião ainda sendo revelada. Então todo dia você aprende um pouco mais de Umbanda. E cada terreiro ou tenda que você for, tem ali os preceitos que é básicos, né, os fundamentos da doutrina, mas tem, por exemplo, lugar que é 7 orixás, 7 manifestações de Deus, tem um local que é 14, que é o que eu sigo, né, que é a Umbanda de Parú e Saracens. Então isso vai variando, mas o que importa é o amor e tal. Então eu sou um aprendiz. Então você e o Juliano tem algo em comum, mas evidentemente existem as suas diferenças também, né? Porque eu não sei se é 7 ou 14, enfim, não sei como é que é o negócio. 7. Então, eu acredito que nos tronos divinos, que seria o homem tem o amor, nós nascemos, nós temos que ter essas 7 coisas, que é a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. E cada trono há ali 2 orixás, 2 manifestações de Deus, ou um do sexo masculino e feminino. Por que não? Porque só Deus tem que ser o pai, não pode ser a mãe. Quantas vezes você está amargurado, triste, você ora, você acende uma vela, ou faz um pensamento positivo, você sente aquela força te abraçando. É o Deus mãe que acolhe, que provê, né? Então é isso que nós acreditamos. São 7 tronos, cada trono, cada fundamento tem ali um pai e uma mãe, que são os sagrados pais e mães orixás. Agora, dentro da Umbanda, Rafael, é importante essa sequência aí, acompanhar os trabalhos. E depois o pessoal, eu fui lá uma vez, depois não volto mais, e fica aquela coisa meio assim, meio distante, né? É importante esse acompanhamento. Como eu falei, a Umbanda é a religião a qual eu conheci que prega mais a disciplina e a ordem e o merecimento. Se você vai uma vez, você está naquele processo, nós chamamos de tratamento, aí você vai um dia, falta 2. Eu não estou dizendo que você tem que ser fanático, minha filha está doente, a minha casa pegou fogo. Ninguém é super-humano, ninguém é super-médio, super-iluminado, ninguém é. São todo mundo aprendendo. Então o que acontece? Se você tem que prosseguir aquele tratamento, você tem que prosseguir. Porque se você não está indo, só mostra o seguinte: olha, você não tem a responsabilidade nem de ir. Como é que você está querendo executar um tratamento? Não é coisa médica. Eu começo a tomar um antibiótico. Uma semana eu tomo certinho, outra semana não tomo, não serve. Você não está tendo compromisso com você mesmo. Agora, nesse campo da mediunidade, você tem que estar com aquela alma ali mais tranquila, aquele dia mais sossegado, para você realmente passar pelo trabalho de receber esse, de repente, ou você tem, independente do seu estado de espírito, você pode atuar de qualquer forma. Boa pergunta, porque muita gente pensa que um médium, um sacerdote, um médium, né? E cada médium tem ali um sacerdote também. Eu acredito que cada médium é um pouco sacerdote. Acha que tem que ter super-humano, que tem que ser uma pessoa que não erra, que não xinga. Se fosse assim, então, no dia do jogo do Botafogo, aí você estava ferrado, né? O que acontece? Você tem que estar num processo de evolução. Recebemos recentemente uma mensagem do Caboclo Ventaninho, um ser de muita luz, dizendo o seguinte: uma parte ele diz que a vida é como uma guerra. Essa encarnação é a guerra com diversas batalhas. Tem batalhas que você vai perder. Você tem algumas escolhas: aprender, ganhar força, ver o que errou, ou se entregar. É assim que é. Eu tenho um erro moral. Gritei, briguei com alguém. Briguei com o Nilton. Briguei com o Nilton. Não dá pra você brigar com o outro, não. Briguei com o outro, deixa eu quieto. Briguei com o Juliano, então. Aí resolve o terreno. Eu tive uma queda. Eu perdi uma batalha. Por quê? Eu tenho que parar e avaliar o que eu fiz. Porque às vezes você dizer que está certo e afirmar que está certo não vai mudar a vida de ninguém. Então às vezes você tem que dar um passo atrás, reconhecer: eu perdi essa batalha com o meu orgulho, com a minha vaidade, por ser um ser humano fraco. Pede a Deus aquela força que Ele dá, aquela força, aquela luz que energiza e fortalece para você vencer outras batalhas. Mas não adianta só pedir perdão a Deus, porque é muito fácil. Deus perdoa e vai te dar as condições da reparação. A Umbanda acredita na reparação, porque
Deus é racional. Se na lei do ser humano, você, de acordo com o seu crime, você ganha punição, você encontrou um caso absurdo, uma mulher que roubou um bebê. Ela vai ter uma punição na nossa lei. A pessoa que furta com leite no mercado tem outra punição. Assim é a lei de Deus. Mas você pode corrigir, porque diz que a caridade apaga a multidão de nossos pecados. A caridade é um caminho muito bom para isso. E a caridade não é só dar. E assim, até as questões de doação, você dá uma camisa rasgada, sapato furado, é melhor nem dar, meu querido irmão e irmã. Porque imagina se fosse você recebendo uma camisa rasgada. Eu não estou falando para não dar coisa velha, mas vamos dar o que você utilizaria. Certo? Dá para o próximo o que você utilizaria. Então, sim. Para fechar com você, 13h01. Fica à vontade para você acrescentar algo que você não tenha dito em relação à religião, Umbanda, aqui no nosso Ar de Notícias. Primeiro eu quero agradecer o Nilton por esse espaço sempre democrático, desejar sucesso no seu novo programa. Estou torcendo muito que vai ser um sucesso, tenho certeza. Você é uma pessoa que tem dado dá oportunidade para muitas pessoas, né? Eu falando de Umbanda aqui é um exemplo, e vim já outras vezes para falar de outras coisas. Quero fazer um convite, se você quer conhecer mais sobre a Umbanda, procure um terreiro mais próximo à sua casa. Se você quer aprender, ouvir mais, é só você ir no Facebook e pesquisar Templo, Amor e Evolução e nos seguir. E vou ficar muito feliz em conversar sobre Umbanda com você. Ok, obrigado ao nosso Rafael Carvalho. Ele é tipo, né, tem todas, né, agora ligado aí na religião Umbanda. Então tem tempinho, ninguém sabia dessa parte dele assim, mas você ficou sabendo também. Na sequência, outro umbandista, Juliano Silva, apesar que muita gente também não sabe. Então aqui é Juliano, o Anderson Rodrigues, Rafael Carvalho e Furacão. Estou pensando, então, vamos embora. Amanhã, sexta-feira, o nosso espaço cultural do meio-dia às 13 horas para Ibiaçu, Santa Vitória, Ituiutaba, Minas, Brasil e o mundo. E a frase do dia tem tudo a ver com o que foi dito aqui hoje. Algo nessa área, presta atenção aí. Quando ninguém acreditar em ti, mesmo assim, siga em frente. Faça da sua capacidade sua principal ferramenta de trabalho. Boa tarde, te espero amanhã, aqui no seu Super Canhos Astros de Audiência. Nilton Furacão. Você viu o Ar Notícias.